Existe uma grande diferença entre estar presente e ser lembrado. E é sobre isso que falamos aqui. Eu sou Carla Falcão, especialista em LinkedIn, e esse é o Conexões que Convertem, um espaço para conversas reais sobre negócios, posicionamento e conexões que transformam trajetórias. E nesse dia especial, para começar essa nova etapa também da minha jornada, eu preciso de alguém especial como a minha convidada, que representa tudo isso que essas conexões representam na minha vida e em tudo que eu construí até aqui. E é por isso que essa jornada eu começo ao lado aqui da Cíntia Alves. Cíntia, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar comigo aqui nesse momento tão importante, nesse novo passo aí que você também está acompanhando. E eu quero apresentar para vocês um pouco mais da Cíntia Alves. A Cíntia é empresária, mãe, psicanalista e especializada no desenvolvimento emocional de mulheres empresárias. É fundadora do Instituto Poder Feminino e minha parceira de negócios na Lumina, que é uma comunidade criada para mulheres que desejam crescer sem perder a sua essência. Além disso, é cofundadora da Camp Tortas, marca que há 18 anos constrói uma trajetória sólida no mercado. Hoje com mais de 60 colaboradores e uma história marcada não apenas pelo crescimento do negócio, mas pelo desenvolvimento de pessoas. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas da sua trajetória. Ao perceber o impacto emocional da liderança dentro da empresa e o quanto as mulheres precisavam de apoio, escuta e fortalecimento emocional, nasceu também o Instituto Poder Feminino. E o mais interessante também é como a nossa conexão começou, né, Cíntia? É o tema desse bate-papo aqui. Era o ano de 2022 e estava acontecendo a Copa do Mundo. Olha só. E eu queria montar uma mesa bonita para os meus filhos, amigos deles, tomarem um café assistindo os jogos da Copa. E assim eu encontrei uma imagem de um bolo com as cores do Brasil no Instagram da Camp Tortas. Verdade. E eu falei, esse bolo é perfeito para a mesa que eu quero montar. E nesse momento eu mandei uma mensagem para o Instagram da Camp Tortas, perguntando se tinha interesse em a gente fazer uma parceria, contando do conteúdo que eu queria produzir, porque eu tenho um canal de mães também, o Aventuras de Mãe 40+, e oferecendo esse canal para divulgação. E a Cíntia aceitou. Né? E no momento que foi interessante é que geralmente a gente recebe esses produtos para fazer o conteúdo, mas quem que veio me entregar esse produto? A própria Cíntia Alves. E naquele momento em que ela veio entregar o produto e trouxe junto o catálogo, o encarte, informações sobre a empresa, eu entendi que eu estava diante de alguém diferente. De uma empresária que valoriza as conexões e de uma mulher que faz a diferença, né, naqueles que ela toca ali por meio dos negócios ou da vida dela. E foi assim que a gente começou a nossa conexão, né, Cíntia? Incrível, passou um filme agora aqui pela minha história, pela minha mente. Mas, em primeiro lugar, muito obrigada, amiga, pelo convite. Estou muito feliz, mas estou muito feliz mesmo, né, dessa nova habilidade sua aqui de podcast, porque as conexões, você já é perfeita nisso, né? Eu nunca vi uma pessoa para fazer conexão como a Carla Falcão, é incrível. E eu acho que a nossa conexão converteu. Exatamente, né? Nossa conexão e foi muito converteu. Isso, né, Cíntia? Na verdade, eu conheci a Camp Tortas a partir disso. Foi. Né, de um bolo decorado com as cores do Brasil, mas essa conexão ela se transformou em amizade, em parceria, em vários projetos juntas, né? Porque é justamente isso, algumas conexões realmente convertem. E eu tenho um prazer muito grande de ter você na minha vida e nos meus negócios também. Ai, então, é recíproca, é verdadeira. É verdadeira. Eu acho que essa conexão nossa, ela veio para agregar muitas coisas nas nossas vidas, né? Sim, e muitas segue coisas. Transformando e agregando. E agregando. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Cíntia, porque eu conheço um pouco da tua trajetória, mas as pessoas aqui ainda não te conhecem tão bem. E você é muita inspiração para quem pode ouvir a sua história. Então eu queria que você contasse, Cíntia, quem era a Cíntia antes da Camp Tortas? Cíntia antes da Camp Tortas. Era mãe, esposa, filha, muito dedicada, né? Como eu sempre fui para tudo na minha vida. Mas uma mulher muito sonhadora, que buscava por algo, né? Se realizar no mundo do empreendedorismo. Porque
para mim, o empreendedorismo é a liberdade que você tem, financeira, de tempo, espaço, né? Você busca por isso. E eu trabalhei sempre no CLT, muitos anos, sempre fui aquela funcionária dedicada, que vestia literalmente a camisa, né? Que eu já era um intraempreendedorismo que fala, né? Quando o funcionário... Quando o funcionário, ele cria ideias, de ele pensa dono. nos negócios. Exatamente. Eu tinha a dor de dono dentro da empresa do meu patrão, né? E aí eu ficava sonhando, né, em ter alguma coisa. Meu marido também, o Bira, meu sócio marido, que eu costumo falar, né? E a gente sempre comentava sobre montar alguma coisa, né? Mas assim, eu acredito que o problema da pessoa montar um negócio é o medo, né? Muitas vezes o medo dá aquela paralisada. Será que é o momento? Será que não é? E aí chegou um dia que eu chutei literalmente o balde, chutei serviço, chutei tudo e saí fora. Eu falei, ou é agora, ou não é mais. Eu já tinha passado aí dos 30 anos, né? E eu tinha para mim uma lógica que até os 20 anos você pode viver sua vida adoidado, né? Sem ter muito, assim, perspectiva de futuro, o que fazer, o que não fazer. Mas aos 30, eu acho que a pessoa já tem que ter decidido em mente, pelo menos o que ela quer fazer, o que ela quer ser. E eu já tinha passado essa linha, sabe? Aí eu ficava me cobrando, não, eu acho que está no momento de eu fazer algo mais na minha vida, né? E como que você começou? Como que você decidiu criar Camp Tortas? Então, como foi que ela surgiu? Eu saí, né, do trabalho que eu estava, saí um tanto quanto descontente com algumas coisas que aconteceram, aí eu fiquei nessa, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu iniciei com 2 empresas, então assim, era tão gostoso eu ver aquilo crescendo, né? Eu falei, eu preciso trazer isso para mim. E sem mentira nenhuma, que eu vou colocar aqui agora para vocês, eu saí do trabalho, estava em casa. E sabe quando você está em casa, que você já arruma o guarda-roupa, que você pôs a casa inteira em ordem, e aí você já não sabe mais o que fazer, né? Que você fica meio perdido. Eu estava terminando a faculdade de administração, e aí fiquei naquela. Agora é a hora. Ou eu continuo do jeito que eu tô, volto a procurar trabalho, ou eu dou esse passo. Isso né? é interessante, Cíntia, porque muitos executivos podem estar nos escutando e eles têm esse desejo de fazer essa transição para empreender. Né? Como mentora de LinkedIn, atendo muitos profissionais nesse momento e que precisam, às vezes, daquele empurrãozinho, que eu digo que se você não vai, a vida faz. Sim, olha. E assim, prestar atenção nesses sinais, né? Sim, sim. E aí foi muito interessante que eu dormi com esse pensamento. E aí, sabe quando você sente? Eu falo que eu senti alguém falando assim, sabe? Esse é o momento. Acho que agora é o momento de você abrir o seu negócio. E eu lembro que eu ainda pensei assim, mas no quê? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E essa voz respondeu pra mim o que você sempre fez. Falei, nossa, caiu aquela ficha assim, sabe? Enorme na minha cabeça, na hora. E aí, acordei meu marido, falei, Bira, é isso, é o momento da gente abrir esse negócio. E eu entendi que aquela voz foi a voz de Deus para mim, porque quando você vai dormir, você faz suas orações, e você tá com esse questionamento, não teve outra explicação, né? Então, quando eu entendi que era isso, fui pra luta. Com o quê? Nada. Zero. Zero? Como assim? Zero, porque eu tinha só o dinheiro da minha rescisão, que eu já estava usando, porque eu estava em casa. E foi a mesma coisa, né? O Biratã também, mas é pouco, tal. Ele continuava trabalhando. Eu falei, não, é agora, a gente vai ter que se virar com isso daqui. E a gente se virou, Carla. O que vocês fizeram para começar? Rescisão, na época eu deveria estar ainda com o quê? Uns 7 mil guardado? Eu acho que aproximadamente, nem chegava a ser 7 mil. Então eu arrumei um espaço pequeno, loquei, comprei um freezer, uma batedeira, algumas formas, né, pra gente começar. E acho que foi isso que deu dinheiro para comprar. Só que daí eu me deparei que eu não tinha produto, não tinha matéria-prima para trabalhar. E aí eu falei, cara, como é importante, né, você entender do negócio que você está abrindo, porque eu abri no calor da emoção. E aí um detalhe importante, as tortas.
por que a ideia de fazer as tortas? Você falou de matéria-prima, né? Porque a gente tem que ter equipamento, tem que ter toda uma base, uma estrutura para empreender, independente de ser produto ou serviço. Mas por que a torta? Como foi essa ideia? Então, sabe quando eu falei para você que veio essa voz e disse para mim que eu já sabia o que fazer? Eu já havia trabalhado em 2 empresas que fabricavam tortas. Opa, quase que fabricavam tortas, entendeu? Então, eu olhei para aquilo, eu falei, é isso que eu sei fazer. Na verdade, eu nem sabia fazer. Quem sabia fazer era o Biratã, que ele já vem do ramo da panificação, né? Eu era mais a parte de gerenciar e vendas. Falei, então vamos juntar as 2 coisas e vamos seguir nesse propósito. E foi o que a gente fez. Então, as tortas é por conta disso, por conta da habilidade que a gente já tinha e do conhecimento. Né? Porque quando você vai montar um negócio, você precisa estar dentro, né, do seu habitat, do seu natural, do que você já mexe, do que você já trabalha. Porque você vai se aventurar com algo que seja muito diferente, que você não tem essa habilidade, né? Que você não conhece, talvez seja um pouco mais desafiador. E aí tu trouxe 2 pontos importantes, né, Cíntia? A questão da oportunidade. Primeiro, você viu uma oportunidade, você tinha também uma necessidade de gerar receita ali com aquela rescisão, com conhecimento e uma experiência que vocês dois já tinham. Exatamente. E aí eu gosto muito de lembrar, né? Quando a gente vai abrir uma empresa, um negócio, muitas vezes a gente está expandindo algo que a gente já fazia. Exato. Já fazia com carinho, com cuidado, as pessoas começam a te elogiar, vira e mexe por algo que você faz. Exatamente. E dizem, poxa, você já pensou em fazer isso? Mas às vezes a gente nem percebeu. As pessoas elogiam, falam pra gente de um talento, de uma habilidade, mas a gente nem percebeu que aquela pode ser a porta de saída de um mundo corporativo para uma grande transição, né? Exatamente, mas por quê? O medo. O medo, às vezes, segura a pessoa, né, de dar esse passo. E, assim, o medo, eu encaro ele, né, como terapeuta, até passo isso para as minhas pacientes, que ele é necessário na vida da gente. Nós precisamos ter medo, né? Porque ele é o que nos freia. Porque se não tivesse medo, você imagina quantas pessoas, apesar que tem aí pessoas que, né, eu ia falar que pula de uma ponte e tal, e existe, mas isso aí é um outro caso. Mas o medo, ele está aí para colocar, vamos dizer aí, um senso, né, na nossa mente de limites, né? Mas ele não pode ser em excesso. Porque se ele for em excesso, ele te paralisa. O medo paralisa. E aí, uma vez que ele te paralisou, você não anda, né? E aí, você estaciona. Pergunta, teve algum momento que você paralisou na Camp Tortas nesses 18 anos e pensou em desistir do negócio, Cíntia? Porque a gente sabe que empreender é muito solitário. E aí, até falando aqui para vocês, gente, quantas vezes que eu estava aqui nos meus desafios com o meu negócio, e aí eu tomava um café com a Cíntia, ia até lá a Camp Tortas, e eu via o tamanho dos desafios que ela enfrentava. E eu percebia, gente, o meu desafio é tão pequenininho perto do dela, eu não posso desistir. E eu saía daquela sensação de paralisia com uma renovação de energias. Por isso que eu acho tão importante quando a gente tem a oportunidade de trocar com outros empresários, de fazer parte de grupos, de conversar de verdade com alguém. Isso é muito Porque importante. motivos para a gente desistir vão aparecer o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar firme naquilo que a gente quer conquistar, no objetivo que a gente quer desenvolver. E daí, Cíntia, como foi? Isso foi bem no início, né? Tenho no início. Como a gente estava ali, né, naquela ânsia de querer vender, então a gente não tinha aquela peneira, né, fazer da forma correta, ver financeiro da empresa que está comprando, a gente só foi vendendo. A gente abriu em 2007, 2008, 2009, a gente foi pegando tudo que encontrava pelo campo aí, né, e vendendo. E eu lembro que a gente pegou 2 pessoas de má índole, assim, sabe, e que fizeram compras, e foi bem final do ano. E cheques, na época a gente trabalhava com muitos cheques, né? Deram muitos cheques, compraram muita sorte. E aquilo pra gente foi incrível, né? Foi um final do ano maravilhoso. Só que entrou o ano de 2010, esses cheques voltaram. Eu não tinha dinheiro para quitar meus fornecedores, meus boletos começaram a ser protestados, banco correndo atrás da gente. Nossa, foi assim, desesperador. Por quê? Falta de habilidade na questão financeira.
E aí, um outro ponto muito importante na questão do empreender, né? Porque muitas vezes o empreendedor, ele é um expert no conhecimento dele, no produto que ele desenvolve, na coisa que ele faz, mas ele não tem habilidade de gestão. Exatamente. E aí, muitas vezes, esse empresário ainda cresce, já é um empresário, e fica preso no operacional. Porque, para que ele possa expandir mais, ele precisa ter pessoas fazendo a gestão do negócio, ou ele mesmo aprender sobre gestão. Exato. E isso é um outro momento de transição. Foi. E para mim foi bem nessa época, porque bateu o desespero, a vontade sim de fechar. E aí é o bacana, né, de quando você tem um negócio, você tem uma pessoa do seu lado que não, te dá a mão, vamos lá, vamos continuar, se esse aqui é o nosso propósito, não pode dar errado, foi algo que a gente sonhou junto, então vamos, né, continuar. E aí foi onde eu fui buscar, por muitos treinamentos, né, dentro do comportamento humano, também no financeiro, gestão de pessoas. Então eu vim assim agregando no que eu precisava aprender para fazer a gestão da minha empresa. Não fiquei expert em tudo, mas pelo menos você tem uma noção do que você está fazendo, né? E aí, Cíntia, esses treinamentos que você buscou, você me contou já que boa parte das tuas colaboradoras, dos colaboradores são mulheres. São mulheres. Como que você vê isso tudo, né? As nossas questões do feminino envolvidas no dia a dia da produção, como que você percebeu e por que você foi buscar esse trabalho? É bem desafiador, né? Quando você tem, assim, 80% do seu time feminino. Por quê? A gente sabe, mulher, hormônio, TPM, é filho, é marido, é casa, aí o trabalho. E a gente trabalha com um alimento, né, Carla? Então, assim, eu sempre coloquei para todas elas que cada torta que a gente faz, ali vai a nossa energia. Então a gente precisa estar bem para que isso aconteça, né? E aí eu fui fazendo muitas vezes da forma errada. Eu fui tipo que maternando todo mundo, trazendo todos os problemas para mim, tentando ajudar todo mundo, tentando fazer. E aí eu comecei a ficar sobrecarregada, né? O que não é interessante para uma gestora. E isso é algo muito do feminino, né, Cíntia? Do feminino, a as gente quer buscar tudo. Femininas, as mulheres, elas acabam maternando, né, os colaboradores, né? Os clientes. E aí eu tive que ter esse time em saber que empresa, CNPJ, Cíntia, CPF, né? Então eu sempre acolho, né? Se você perguntar ali pela empresa, você vai ver que as meninas vão sempre falar a mesma coisa. Cíntia é uma pessoa acolhedora, mas como empresa, não. É importante separar muito isso, sabe? Ok, se você não está bem, você precisa procurar um especialista, um médico, alguma coisa, mas eu preciso colocar outra pessoa no seu lugar, eu preciso saber quando que você volta, então tem que ser assim, muito separado, dividido, né? E isso eu demorei muito para entender que funciona dessa forma, para que a gente possa crescer. Faz parte da maturidade, né? Do desenvolvimento do empresário. Exatamente. E aí, com todo esse aprendizado, né, que eu fui buscando, eu fui trazendo para dentro da empresa e também fui desenvolvendo essas líderes, essas mulheres, que hoje eu tenho umas líderes maravilhosas, todas líderes são mulheres. E o Instituto Poder Feminino surgiu quando mesmo? E aí, o Instituto Poder Feminino, ele veio de encontro com tudo isso, porque eu comecei a olhar para dentro desses treinamentos que eu ia, e as mulheres empresárias grudavam muito em mim, né? Queriam saber da minha história, o porquê eu estava lá. Eu gosto muito de fazer conexão também, e numa conversa e outra você dá uma dica, você consegue fazer um link que às vezes ela está travada, que é por conta do emocional, né? Muitas vezes acontece isso, a mulher ela fica presa de repente a uma época da infância dela onde ela não foi vista, aonde a criança não foi acolhida, aonde essa criança precisou buscar fazer muitas coisas, né, para agradar, e aí ela continua fazendo isso inconscientemente, lógico, na vida adulta. E aí faz isso no trabalho, faz na vida pessoal, dentro dos negócios. E aí, em pequenas conversas, assim, em cafés, né, eu comecei a conversar. Às vezes eu conseguia até destravar aquela mulher. Eu falei, nossa, mas que interessante isso, né? E eu já estava atendendo como psicanalista. E aí me deu
esse novo estalo, vamos atender essa mulherada, essas empresárias, porque você fez uma trajetória dentro de tudo isso. Eu precisei trabalhar meu emocional, chegou um ponto que eu precisei passar por terapias. Chegou um momento que eu precisei colocar tudo às claras, sabe? O jogo, aquele jogo que você joga tudo na mesa de novo e deixa eu refazer, olhar por onde eu começo, E aí você poder passar isso para uma outra mulher, falar, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho aqui vai ser mais árduo, vamos tentar mudar isso daqui, se você fizesse dessa forma, e ver as pessoas, as mulheres, transformar por dentro e transformar ao seu redor. Até eu vou fazer um parênteses aqui, né, Cíntia? Porque a minha relação, minha conexão com a Cíntia começou com a parceria com o Bolo do Brasil. E a gente foi acompanhando o trabalho uma da outra, ficou um tempo ali trabalhando divulgação, até que eu descobri que ela era psicanalista e que cuidava de mulheres empresárias. E eu admirava, né, a força, a energia que ela tinha, a empresa que ela tocava, mas era uma relação bem comercial. Até que um dia eu virei para a Cíntia e falei, Cíntia, olha, eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso fazer terapia e precisa ser com você. Porque eu dizia, gente, ela tem a energia que eu preciso de organização, de foco, de disciplina, tem um negócio inspirador e eu via nela aquilo que eu precisava. E aí, assim, a gente fez, né? A gente fez durante 6 meses terapia. Foi. E essa terapia foi trazendo ali outros pontos de conexão entre nós, até que isso virou só amizade. Até que teve um dia, olha só, uma curiosidade também, que nós fomos para um spa, um fim de semana, passar um fim de semana no spa juntas, que agora a gente até organiza esses grupos também para as mulheres empresárias. E foi tão bacana esse dia, mas no caminho, quando a gente estava indo para o spa, a gente estava conversando sobre as nossas vidas, e aí ela falou assim, olha, eu vou te dar uma notícia muito séria agora, importante. Eu digo, o quê? Ela disse assim, a partir de agora eu não posso mais ser sua terapeuta. Foi isso mesmo. Amiga. E esse foi o dia que eu perdi a minha terapeuta, gente. Foi isso perdi mesmo. Minha terapeuta e ganhei uma grande amiga, porque justamente as conexões, quando elas são nutridas de forma verdadeira, elas vão se transformando. É verdade. Então, quando a gente pensa em negócios, essas relações de contato com o cliente, com o colaborador, com parceiros, elas são fundamentais. Uhum. Às vezes a gente pensa que para vender mais precisa, de fato, ter muitos nomes numa lista de leads, quando não necessariamente. Não. A construção do relacionamento e do faturamento da empresa, do crescimento da empresa, vem das relações que você já tem. Exatamente isso. E assim, a Carla colocou, né, que ela ficou 6 meses fazendo um trabalho comigo. E isso é que me brilha os olhos, porque a mulher, quando ela está em busca, né, de realizar o seu sonho, de trazer o seu propósito novamente para a vida, é muito rápido quando você se propõe a fazer isso, né? E eu lembro que os primeiros dias a Carla ali cabisbaixa, tinha, né, tanta coisa para resolver, né? Tanta coisa, pensando naquela cabeça, borbulhando, tudo, né? Não desliga, nunca. Mas foi muito rápido, porque isso estava dentro dela já, né? Ela só estava perdida. Ela só precisava de alguém que ajudasse ela a encontrar de novo o trilho, para que ela pudesse seguir. E aí hoje eu olho assim, eu falo, cara, é outra mulher, né? Eu falo que eu sou um case de sucesso da psicanalista Cíntia Alves. Legal. Então, assim, tô reforçando aqui, porque isso que eu vivi, muitos de vocês podem estar vivendo. E, na verdade, no meio desse caminho de oportunidades e negócios, eu me perdi de mim. Perde. E esse é um ponto que a gente trabalha na Lumina e é o ponto crucial do projeto da Cíntia, que é o de resgatar a essência do feminino. Essa essência. E é muito fácil a gente se perder e também muito comum. Por isso, se a gente tiver mais atenção nesses movimentos, a gente consegue, opa, mas para onde eu tô indo mesmo? Mas aonde que eu quero chegar? Deixa eu voltar pro trilho novamente, Será né? que eu me perdi de mim? Porque, olha, quando eu falei que eu me perdi maternando demais, eu maternava funcionário, eu maternava pai, maternava mãe, né, a filha, tudo bem, que faz parte. Mas assim, e aí você vai fazendo tanto por todos
E você acaba se perdendo. Exato. Aonde estou eu? Aonde eu fico, né? Você acaba perdendo até o papel que você tem dentro do seu próprio negócio. Porque você tem que estar com tanto braço, tantas coisas que você tem que carregar. De vez em quando a gente vê uns memes, né, na internet, daquela mulher com um monte de coisa nas costas. E é bem isso. É bem isso. A gente acaba E a gente se vai perdendo. acostumando com esses Se pesos adapta com e peso. vai achando que isso é normal. Normaliza tudo. Esse Só que é o grande pesado, só que é muito pesado você carregar. E aí, quando você chega nesse ponto de você estar sobrecarregada, você já não pensa estrategicamente mais no seu negócio, você estaciona e você se perde. Por quê? Perdeu o brilho, né? Perdeu o foco do propósito. Nem enxerga Não mais. enxerga mais, você começa a viver muito no automático. Aí você sobrevive. Sobrevive. E esse que é o grande ponto. A gente está aqui para viver Exato. as oportunidades Exatamente. e não ficar sobrevivendo ao dia a dia. Exatamente. E aí eu vejo que muitas pessoas estão sobrevivendo aos desafios, né, às questões, e lembrar que existe também uma instabilidade nesse processo, não é todo dia perfeito, e quanto mais cresce a empresa e mais se desenvolve, maiores são as dificuldades, né, Cíntia? Maiores são os desafios, né, e é entender que isso faz parte do processo. Exato. Mas se você ama o que você faz, se você, sabe, brilha os olhos, porque quando você perde o brilho dos olhos no seu negócio, talvez seja o momento de você dar uma parada e ver se realmente é isso que você quer para sua vida. E tá tudo bem não ser. Você pode a qualquer momento mudar. Por que não? Né? Muda. Vai buscar por algo que te traga prazer em fazer. Porque hoje eu penso assim. Eu tenho a Camp Tortas, tenho um instituto, né, atendo, e para mim é algo tão prazeroso, é tão gostoso, mas tem dia que eu tô muito cansada, mas faz parte do processo, entende? Não é confortável isso. Faz parte do processo. A gente fala muito sobre isso, que o né? crescimento ele não é confortável. Não é, mas é gostoso. Lembra quando você falou assim pra mim, você foi levar o bolo? Cara, é minha empresa, quero ver aonde está chegando o meu produto, quem vai falar do meu produto, quero saber quem está comprando, quero saber o que estão dizendo. Por mais que hoje eu tenho líderes, eu tenho gerente, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho vários braços que são assim, não posso falar, meus funcionários são maravilhosos, são pessoas assim que vêm, vestem a camisa, trabalham legal, mas eu quero saber o que está se passando, o que está acontecendo, nem que eu não tenha necessidade mais de ficar no operacional o tempo todo. Mas tendo uma visão ampla do que está acontecendo. Eu estou sempre ali sabendo o que está se passando, né? E aí uma outra pergunta, a gente falou aqui a importância dos relacionamentos e dessa questão de se conectar com a essência, mas o quanto estar conectado com essa essência faz você gerar bons clientes? Como você percebe o valor desses relacionamentos, dessas conexões com os clientes, por exemplo, da Camp Tortas e da terapia? Como você vê esse valor? O valor, você acaba levando o valor sobre o produto, né, e sobre o seu trabalho. Na maioria das vezes, falando da Camp Tortas, as nossas vendas sempre cresceu muito no boca a boca. Indicação. Era isso que eu ia te perguntar. O que você acha que fideliza um cliente também? Sempre foi o boca a boca, aquela coisa assim, do bom atendimento, né, a boa logística, que a gente também tem uma logística bacana, tipo, a gente combina o horário, aquele horário que vai chegar lá para o cliente, né? A gente tem uma logística cada dia da semana, entrega num local, então o cliente já sabe que naquele dia, naquele horário, ele vai receber o produto dele. Se caso dá algum problema, a gente, né, faz qualquer coisa, não entregou naquele, vai entregar no outro, mas não deixa o cliente sem o produto, resolve os problemas que acabam acontecendo pelo caminho, que numa empresa não é, né, daquela empresa que vai falar assim, não tem BO, às vezes vai chegar a torta lá, aconteceu um acidente, quebrou, né, e tem que repor, e a gente faz isso com a maior clareza com o cliente, né, a gente não constrói confiança, né, Cíntia? A gente não esconde nada do que está se passando. Quebrou um carro, posso te entregar quando? Mas assim, sempre trazendo o cliente pra gente, sabe? Porque assim, aquele cliente que tá lá, ele também é um empresário, ele também tem a mesma dor que eu. E é isso é mais que fácil.
É isso que conecta. Tanto que em agosto vai ter o Conecta Camp Tortas. Esse é um outro evento muito interessante que a Cíntia desenvolveu ali. Olha o Um nome. pouquinho mais desse Olha o evento nome. nosso. Conecta Camp Tortas. Por quê? O ano passado nós fizemos 18 anos, e agora em julho vamos para 19. E aí eu resolvi fazer uma festa, né? Num ambiente legal, um jantar. E trouxemos aí bastante empresários para esse espaço. E deu tão bom. Tantas conexões saíram de lá. Por quê? Conexões convertem. Justamente. E quando estamos à mesa, reunidos, eu digo que fica ainda melhor. Fica ainda melhor. E fica mais gostoso o bate-papo. Aí eu falei pro meu marido, vamos fazer isso uma vez por ano. Vamos trazer esses empresários para conversar, fazer negócio nesse jantar. Esse ano a gente vai ter palestra, né, sobre vendas, porque vendas é a dor de muitas pessoas, né? Trazer um especialista. Então vai ser muito legal. Muito bacana. E assim, falando de conversa, teve já alguma conversa assim que foi não planejada e que se tornou algo de negócio? Teve alguma situação que você conheceu alguém do nada e isso virou uma oportunidade? Sim, foi com o Bira. Ele falando com o fornecedor. O fornecedor falou assim, olha, eu atendo um atacadista grande aqui do estado de São Paulo, eu vou deixar aqui o contato, depois que eles conversaram bastante, deixar o contato com você, tenta falar lá. É o nosso melhor cliente. Então, é isso que eu digo, gente. É o nosso melhor cliente. Menos está esperando, as oportunidades aparecem. Se você estiver aberto para se conectar, para escutar essa pessoa que chegou, essa conversa que está ali disponível para você, essa pode ser a conexão que você estava esperando. Você falou um ponto muito legal. Estar disponível para conversar, para ouvir, se conectar. Ouvir mais do que falar, né? Hoje em dia está difícil isso. Todo mundo quer muito WhatsApp, as pessoas não têm paciência de parar e conversar para entender um pouquinho mais sobre o seu negócio. E aí, se Isso você pode ser essa pessoa que escuta, que acolhe, olha o acolhimento aí de novo, verdade. você ganha esse link de conexão. Isso aí. Que tanto falta, porque hoje em dia a nossa atenção, nosso tempo é o bem mais escasso que a gente tem e mais valioso. Por isso, prestar atenção no seu cliente, escutar o seu cliente, né? Isso cria esse vínculo. E é algo muito importante mesmo. E aí, até lembrando, teve alguma conexão que mudou a tua trajetória ao longo dessa carreira toda? Alguém que depois que você conheceu fez uma mudança grande? Ah, sim. Qual foi ela? Como foi? Foi o Ederson Ramos. O Ederson foi meu motorista. Ele veio para a empresa num período que ele estava assim passando por algumas dificuldades pessoal. E ele chegou, não tinha a menor habilidade na logística. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos dar uma oportunidade para ele. Uhum. E o Bira começou a treiná-lo. Viu que ele não tinha habilidade nenhuma, não vai dar certo. Falei, vamos tentar, um menino bom, de coração, tal. E foi. Passaram-se os meses, ele começou a fazer psicanálise. E eu fiquei de olho naquilo, o motorista que entrava às 4 da manhã. Já deixou a pulguinha atrás dele. Exato, estudando, né? E se passaram aí os 5 anos, ele chegou em mim e falou, olha, eu venho agradecer vocês, né? Mas terminei meu curso e agora eu vou clinicar. Olhei para aquilo e ele já estava uma pessoa muito mudada, as coisas que ele trazia para a empresa, né, uma forma assim tão diferente. Eu falei, nossa, que mundo é esse? Então ele me apresentou a psicanálise e para mim foi a cerejinha do bolo que faltava. Então ele mudou um tanto a minha trajetória. Ele sabe por quê? Outro olhar para tudo que você fazia, né? Olha o que eu estou lembrando agora. Eu estava no 6º semestre de engenharia de produção. Eu estava fazendo engenharia de produção. Eu tranquei a minha matrícula, tranquei lá a minha faculdade para fazer psicanálise. Muito bem. Isso criou outras portas, abriu outras 100%, portas. 100%, né? Porque além da Camp Tortas, hoje eu tenho o Instituto Poder Feminino. Se não fosse por isso, talvez eu não teria tido a coragem de abrir, porque eu tinha outras formações, né? Hipnose, PNL, fiz coach. Mas a psicanálise me abriu outros horizontes, né?
É tão importante a gente entender como nós funcionamos, né? Aí a gente fala de autoconhecimento também nesse sentido, porque quanto mais você entende como você funciona, você melhora as suas habilidades, né? E melhora os resultados na sua vida pessoal, nos negócios. E Cíntia, o que faz uma conexão ser verdadeira para você? É uma conexão pautada em cima de honestidade, né? Transparência. Você olhar para aquilo e você falar assim, não, essa pessoa aqui eu posso confiar. Confiança. É uma palavra que eu trabalho muito também. Essa transparência traz confiança. E no fundo, a gente compra de quem a gente confia, não é? É isso mesmo. E a gente se relaciona com quem a gente confia. A gente quer perto quem a gente confia. E a vida é sobre essa construção da confiança mesmo. E aí, que mais? Quando a gente fala de redes sociais, Cíntia, muitos empresários têm dificuldade de se expor, de se colocar à frente da sua própria marca. E eu te digo porque conheço muitos que construíram grandes marcas, grandes empresas, mas o empresário que fez tudo aquilo acontecer com a sua essência não aparece. E eu queria saber o que você pensa sobre isso. Se você acha importante hoje os empresários se posicionarem também como as pessoas que foram responsáveis por esse processo. Como você vê isso? Eu acho que os clientes, eles querem saber sobre a sua história. Eles querem saber. Histórias conectam. Não adianta. Você pode ter a empresa que for, você pode prestar o serviço que for, pode ter o produto, o melhor produto que tiver. Mas se você não se conectar com o seu cliente, ele não se conecta com o seu produto. Eu falo que a nossa vida é um livro de histórias. Mas quais são as histórias que você está contando para as pessoas que falam sobre você? Exatamente isso. Que falam sobre o que você faz hoje. Porque você pensa sobre a minha história na Camp Tortas. Quantas conexões eu fiz? Eu tenho distribuidores, a Camp vai fazer 19, eu tenho distribuidores que têm 17 anos comigo. Né? E pode ir lá quem quiser de concorrente que eles não compram. Por quê? A nossa história fidelizou, né? Muitas histórias parecidas, que quando a gente começa a contar as histórias, se conectam. A gente se identifica. Se identificam, né? E no caso das mulheres também empresárias, nossa conexão é assim, é na hora. A hora que eu começo a falar da minha vida, da fase que foi difícil, da fase que eu chorei, da fase que eu não dormia à noite, que eu tinha preocupação com contas para pagar, boleto, imposto, não sei o quê. Cara, a conexão é pra já. Aí eu digo que entre mulheres tem alguns detalhes a mais. Sim. Na verdade, eu digo que tem alguns portais de conexão entre o feminino. Um deles é a maternidade e o outro é o empreendedorismo. Exato. Porque nesses momentos a gente sabe e a gente entende que uma mulher entende outra mulher que empreende, que uma mulher entende outra mulher que se transformou em mãe. É isso mesmo. E vive as mesmas dores. As mesmas dores. Então essa conexão feminina ela é muito importante. Porque se a gente soma forças, a gente se torna ainda maior. E vai muito além. Muito além. E quebra essa questão da solidão, né, Cíntia? É bem isso mesmo, porque é muito solitário, né? Hoje não mais, né, Carla? Porque a gente tem esses grupos, né? De mulheres, é incrível esses grupos, eu não deixo de participar, os nossos grupos, porque nós duas somos mentoras também, e também temos essa conexão com mulheres, né, empresárias, então a gente não se sente tão só mais, né, porque sim, mulheres empresárias acabam ficando, se sentindo sozinha por conta de querer maternar tudo, aí ela não tem tempo para nada. E aí, te interrompendo um pedacinho, como que você vê até as mulheres, essas empresárias que têm receio de aparecer ainda? De aparecer? De se colocar nas redes sociais, né? De mostrar a sua empresa, de falar da sua história. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, para mim não foi fácil, tá? Eu achei assim uma época um tanto quanto desafiadora estar por uma câmera, mas para tudo existe um processo, não precisa fazer o perfeito. Faça, né? Porque é isso que você vai conectar com o seu público e faz total diferença dentro do seu negócio. Hoje nós temos aí Instagram, LinkedIn, Facebook, que mais, Carla? TikTok. Tem tantos canais. Gente, quando eu comecei não tinha um. Era tete a tete.
né? Você tinha que ir de cliente em cliente. Agora hoje está aqui, gente, na palma da mão. Você pode fazer, você não... É incrível isso aqui. A Carla me apresentou o LinkedIn. Eu já conhecia, assim, de falar, mas eu só usava e usei muito tempo, né? Até pouco tempo, o Instagram. Gosto do Instagram, tenho uma maior habilidade com o Instagram. Mas o LinkedIn, para mim, parecia, assim, um bicho de 7 cabeças, né? Então, fiz lá um LinkedIn, deixei lá. E não sabia como funcionar, mas muitas vezes é sobre isso. A pessoa também não sabe como fazer. E, de repente, você ter consultoria sobre isso faz toda a diferença. De repente, você não quer fazer sozinho, esteja com a pessoa vai te ajudar a filmar, que no meu caso, no Instagram, eu tenho uma equipe, né, que faz para mim as filmagens, te ajuda, te coloca mais tranquilo, te traz mais confiança. Agora, o LinkedIn, a Carla fez um trabalho incrível para mim lá dentro, né, também, o case de sucesso da Carla, ela foi lá no meu LinkedIn, nossa, falei, gente, como que ela conseguiu fazer isso? Como que ela conseguiu trazer tantas pessoas para dentro do meu LinkedIn? É isso, né? Essa conexão, é saber o momento que a sua empresa precisa dar um passo maior. E hoje em dia, o que é? É a internet. Não existe outro. Tem muitos canais digitais hoje. E tem também muitas conexões que começam no digital. Sim. E que podem vir para aqui, para o mundo real. Exato. E aí elas vão se fortalecendo e criando novas oportunidades. Exato. Então a Cíntia falou algo muito importante, que é você utilizar diversos canais de redes sociais, diversos canais de comunicação, e cada um deles vai ter uma peculiaridade. Qual será o canal mais adequado para o seu negócio? Então é importante estudar isso e também tomar posse desse lugar, né? Sim. Exatamente, porque é uma vitrine, né? E porque as pessoas compram de outras pessoas. Na verdade, eu não compro só da Camp Tortas, mas quando eu escuto a história da Cíntia, que criou a Camp Tortas, eu digo, gente, eu quero ir lá conhecer esse produto, esse serviço. E é isso que faz as vendas acontecerem. Agora com a IA, então, gente, que tem um monte de possibilidades da gente criar textos, artes e ter mais facilidade para produzir conteúdo. É muito mais fácil. Mas lembra de uma coisa, no fundo, a gente compra de pessoas. Então, eu vou lá na Camp Tortas buscar a torta, mas a Cíntia Alves me inspira a ir lá buscar essa torta. A história dela de empreendedorismo faz com que eu queira estar mais perto. E é isso que faz a coisa acontecer. A inteligência artificial pode te recomendar melhores marcas, melhores produtos, mas quem compra de outra pessoa ainda somos nós, né? O ser humano ainda compra de outro ser humano. E é assim que é. Então é importante a gente lembrar disso, que nós somos a cerejinha do bolo, da torta. Da torta. Né? Mas é isso que faz diferença. Legal. Tá? E Cíntia, pensando aqui já indo mais para um fechamento, né? Que conselho você daria hoje para alguém que está começando a empreender, começando a dar esses passos para conquistar o seu negócio? Seu lugar ao sol? Ou não? Bom, para você que vai iniciar agora, né? Talvez o medo aí tá te segurando um pouquinho. Então esse é o momento de você olhar para dentro do que você está querendo construir e saber se você tem habilidade para isso, né? Se é algo que você gosta, se isso brilha seus olhos e que isso venha a ser o propósito da sua vida. Porque se você tiver com esses 4 pilares, você vai depositar toda a energia que você tiver. Agora, se tiver faltando algum desses, reveja e comece a estudar outras coisas. Porque quando você começa um negócio por começar, fica difícil. Faz só por fazer. Exato. Você vai fazer, você vai viver no automático e não vai ser algo que você goste, que você vai conseguir levar adiante isso, né, Carla? Porque vai ter momentos que vai ser desafiador, vai ter momentos que vai ser difíceis. E aí, se isso não é algo que você gosta muito, se é o seu propósito de vida, você vai desistir. Ou você vai ficar doente, porque de repente você deixou o seu trabalho, seu CLT por conta disso, e aí é a única forma que você tem de ganhar dinheiro, aí começa a virar aquela bola de neve. Aí vira peso. Aí vira peso. Entendeu? Então, precisa olhar para isso. Se você tem habilidade, se é o seu propósito de vida, se isso faz você brilhar os olhos. E brilhar os olhos, o que é sucesso para você hoje, Cíntia? Olha, se você me fizesse essa pergunta aí lá no ano de 2010, eu ia falar para você que sucesso para mim era ter dinheiro. Sucesso para mim hoje é ter paz de espírito,
é você olhar para sua trajetória e falar, valeu a pena. Eu estava no caminho certo, toda a energia que eu depositei, consegui, cheguei aonde eu queria, né? E aí, o financeiro que vem como consequência. E se a gente pensa em legado, depois que a gente tem esse sucesso definido, o que é o legado que a Cíntia Alves quer deixar hoje? Legado, olha, pensando assim em pessoas, né, olhando para o que eu faço, porque, não sei, né, porque eu fiz, mas olhar e falar assim, nossa, eu posso fazer como ela fez, eu posso seguir um caminho, eu sei que tem um processo, é difícil, mas se ela conseguiu, eu também vou conseguir, porque eu vim de uma família muito humilde, sou filha mais velha, e muitas vezes, quando criança, eu sonhava em ter sapatos. Eu sonhava em ter um vestido, né, para passar um Natal. Muitas vezes minha mãe não tinha condições. E eu sempre sonhava, eu pensava já como criança, quando criança, né? Que quando eu crescer eu quero ter muitos sapatos, eu quero comprar o que eu quiser, eu não quero ficar, sabe, passando vontade de nada, né? E aí eu quero que essa menina pequenininha, que talvez filha de alguém, de alguma mulher que esteja ouvindo esse podcast, esteja nos assistindo, que já pense dessa forma, que tipo assim, nossa, eu tenho tanta falta dentro da minha casa, é tão escasso as coisas aqui, mas que ela já ouça isso e que fique essa sementinha dentro da cabecinha dela. Eu posso crescer e posso ser como essa mulher. Muito bem. E, para finalizar aqui, completa a frase para mim, Cíntia. Conexões convertem quando? Quando a gente entende que estar com pessoas faz a diferença na nossa vida. E faz a diferença, né? Somos prova disso. Total. Ai, Cíntia, quero te agradecer por esse momento tão gostoso aqui, tão prazeroso, por compartilhar com os nossos assinantes do canal aqui. Convidar também você para já assinar o nosso canal. E dizer, Cíntia, se alguém quiser se conectar com você, conhecer mais da essência do feminino, do Instituto, da Camp Tortas, como que eles te encontram? Me procura no Instagram, @Instituto Poder Feminino, que eu vou estar lá. Lá tem o link na bio, que tem meus contatos, tudo certinho. E aí você também já entra em contato com um pouco do meu trabalho, né? Do conteúdo que eu deixo lá pra mulherada. Siga Instituto Poder Feminino no Instagram. No Instagram. Né? E é sobre isso, gente. Muito obrigada, Cíntia, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, foi de coração. Contigo. Foi muito bom mesmo. E muito obrigada, né, por ser a primeira do Conexões que Convertem. E esse é o Conexões que Convertem. Eu aguardo os seus comentários, aguardo as suas sugestões e te espero aqui no nosso próximo episódio.